Boa noite, família Hope. Graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nosso Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa noite? Só dá um oizinho. Temos. Aqui, temos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Para nós, para a família Hope, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Ficam à vontade, que o Senhor os abençoe. E todos os outros que já fazem parte da nossa família, sejam todos bem-vindos. Que a graça do Senhor nos alcance todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Nós estamos então no segundo domingo do mês de agosto, Com a nossa série A Suficiência de Cristo. Para os conflitos da nossa alma. Que não são poucos, irmãos? É bastante conflitos que nós temos aqui pela frente. E antes de iniciarmos então a mensagem, hoje é o Dia dos Pais, quero aproveitar a oportunidade que eu estou tendo aqui em cima, de dar os parabéns a todos vocês. Que o Senhor abençoe grandemente, ricamente a vida de vocês. Vocês pais fazem a diferença na vida dos seus filhos. Eu costumo dizer que os nossos filhos, principalmente as crianças, são como uma esponja. E eles estão ali absorvendo tudo que eles veem, tanto no pai quanto nas mães. Mas hoje, por ser o seu dia, quero dizer parabéns. Porque não é fácil ser pai. É algo difícil. É um tempo que você tem que ter para dar o seu melhor, para ser melhor, para amar, para cuidar, para ensinar. Amém, queridos? E que o Senhor te dê graça, te dê sabedoria, discernimento, para que você possa ser um pai com excelência. Um pai aonde o seu filho, a sua filha, sempre irá lembrar com orgulho. Amém? E isso segue para os avós, Que a gente costuma dizer que é um segundo pai, uma segunda mãe, Então que o Senhor também te abençoe grandemente, porque você já criou seus filhos e agora você está auxiliando, ajudando seus filhos a criarem também os netos. Olha que coisa linda, maravilhoso, Que honra para nós, Então Deus abençoe grandemente a vida de cada pai que está aqui nesta noite e os pais também que estão em casa. Então vamos lá, o meu tema desta noite, estarei falando sobre o medo de Elias. Domingo passado o pastor Elias pregou sobre a solidão de Agar. De como Cristo é suficiente para quem se sente abandonado, para quem se sente traído, para quem se sente injustiçado, para quem se sente esquecido ou para quem se sente sem valor. E hoje nós vamos estar falando então sobre o medo de Elias, onde Cristo também é suficiente para quem vive dominado pelo medo. Amém? Vamos ler então. Você que trouxe a Bíblia, ou você que trouxe a Bíblia no seu celular, ou aqui mesmo no telão. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Irmãos, no capítulo 18, voltando um pouquinho, porque nós estamos lendo no 19, No capítulo 18 nós encontramos Elias vivendo um dos momentos mais extraordinários do seu ministério. No Monte Carmelo ele enfrentou ali 450 profetas de Baal e desafiou o povo a decidir quem realmente era Deus.
colocou à prova os profetas de Baal, mandando que eles fizessem uma fogueira. E que ali naquela fogueira colocassem madeira, né, fizessem um holocausto com um novilho. Para quem não sabe, é um boi novinho, né? Novilho. E ali então pediu para que ele orassem, para que aqueles profetas orassem, para que o Deus deles enviasse então, ateasse fogo àquela fogueira. E queridos, eu vou dizer a vocês que nada aconteceu. Nada aconteceu. Elias então, ele começou a tirar sarro daqueles profetas de Baal. Ele começou a dizer assim para eles: olha, eu acho que vocês deveriam gritar mais alto. Sabe por quê? Talvez o Deus de vocês esteja meditando, ou cansado, ou ocupado, ou ele deve estar viajando. Aí chegou a vez de Elias, dele então orar, para que o Senhor derramasse fogo, né? Chegou o momento dele ali, dele com Deus, né? Porque ele não estava sozinho. Então ali chegou a vez de Elias orar. E ele foi audacioso. De que maneira? Ali já tinham feito aquela pequena fogueira com madeira, né? Colocaram ali um sacrifício de um boizinho e tal. Só que ele foi além disso. Ele pediu para que os homens colocassem 12 pedras naquela fogueira, representando as 12 tribos de Israel. E pediu também para que colocassem mais lenha naquela fogueira, ou seja, ela ia ficar enorme. E além disso, ele ainda cavou, ele pediu para que os homens fizessem um poço em volta daquela fogueira. E para que não bastasse, queridos, ele mandou que jogasse água naquele poço. E além disso, molhasse toda aquela madeira. Cortou também, pegou um novilho, muito novinho, cortou em pedaços e colocou em cima daquela lenha. E ali foi então o sacrifício que Elias quis fazer e demonstrar para que os profetas de Baal não tinham um Deus verdadeiro. E ele queria demonstrar isso para o povo. E Elias orou e o Senhor, ele respondeu com fogo do céu, consumindo aquele sacrifício por completo. Então ali nós tínhamos lenha, pedra, novilho, o chão foi consumido pelo fogo, a água que estava ao redor foi tudo consumido pelo fogo. E todo o povo, queridos, vendo aquele sacrifício, vendo todo aquele fogo ali consumidor, queimando tudo que havia ali naquela fogueira, eles reconheceram que o Senhor é Deus. Através daquele ato, todo aquele povo reconheceu que o Senhor era Deus. E depois disso, Elias orou novamente, porque já havia... a chuva já estava retida há 3 anos e meio. Então Elias orou e caiu a chuva novamente. Então era uma confirmação de que Deus era com Elias. Era uma confirmação para aquele povo que eles pudessem crer que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Irmãos, humanamente falando, tudo indicava que Elias... ele viveria um tempo de paz, de tranquilidade, de alegria e descanso. Mas foi justamente depois da maior vitória, dessa vitória aqui que eu acabei de contar para vocês, que veio um dos maiores ataques a ele. E qual foi? Jezabel, esposa do rei Acabe, ao saber que tudo que o profeta Elias tinha feito, o modo que ele havia,
matado depois todos os profetas de Baal, a forma que ele humilhou aqueles profetas diante das pessoas, mostrando que o Deus deles não era o Deus verdadeiro, e sim o Deus de Elias, ela mandou uma mensagem ao profeta Elias, de que ia matá-lo. Elias, que havia enfrentado centenas de falsos profetas, centenas de reis, com coragem e ousadia, queridos. Não era enfrentar uma luta, uma batalha com esses homens de qualquer jeito. Tinha que ter coragem, tinha que ter ousadia. Agora Elias foge por causa de uma ameaça de uma única mulher. O medo de Elias era real, queridos, porque se Jezebel tivesse a oportunidade de encontrar Elias aonde quer que fosse, ela o mataria. Então esse medo dele era real. A influência, eu quero só rapidinho para nós mulheres aqui nesta noite, que a influência de uma mulher, queridas, é uma das maiores forças que Deus concedeu a nós. Porém, nas mãos certas, ela edifica, mas nas mãos erradas, ela destrói. E isso é algo, né? É uma das coisas que Deus nos pede para que nós tenhamos sabedoria. Mulheres, sejam sábias. Cuidado com a sua influência, porque todas nós temos influências para o bem e influências para o mal. O medo de Elias nos mostra que ninguém está imune a sentir medo. Mas veremos que Deus não abandona seus servos, queridos. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de fraqueza, ou mesmo em momentos de medo. Eu creio que todos nós aqui nesta noite sairemos com a certeza de que sentir medo não é o fim. Não é o fim para nós. É uma oportunidade que nós temos de confiar muito mais em Deus. Que você saia daqui desta noite com essa certeza, que o medo ele virá, mas é para que nós tenhamos oportunidade de confiar mais no nosso Deus. E a nossa primeira aplicação é: homens de fé também experimentam o medo. Em 1 Reis 19:3, que nós já lemos, Elias teve medo. Queridos, Elias não era um homem sem fé. Como eu disse, ele era um profeta usado pelo Senhor. Ele orava e Deus respondia. Ele orava e fogo do céu caía. Então ele tinha fé. E ele enfrentou falsos profetas. Ele viveu milagres extraordinários. Mas era homem semelhante a nós. A Bíblia diz isso, que ele era homem semelhante a nós. Ele teve medo? Sim. Desejou morrer? Sim. Sentiu-se sozinho? Sim. Quem de nós nunca tivemos medo? Quem de nós nunca nos sentimos sozinhos? Quem de nós nunca, desejou parar, desistir, por algum momento, por alguma circunstância? Mas ele, queridos, foi tão honrado por Deus, que a Bíblia nos diz que ele foi levado ao céu, sem passar pela morte. Vocês acreditam nisso? Elias foi para o céu vivo. O Senhor o levou numa carruagem de fogo, cavalos de fogo, no redemoinho. Olha que coisa extraordinária. É algo surreal às vezes nós de pensarmos, não é, uma situação dessa? Como que pode
cavalos de fogo, uma carruagem de fogo, num redemoinho, e ele levou para si. Olha como Deus o amava, como Deus o queria perto dele. E sabe o que isso nos ensina? Que um momento de medo não define a nossa história. O momento de medo que você está passando não define a sua história. Deus não desistiu de Elias por sua fraqueza ou por seu medo. Ao contrário, Deus restaurou, Deus cumpriu o propósito que tinha na vida de Elias. Sentir medo, queridos, isso não significa falta de fé, viu? Sentir medo não significa que você não tenha fé. Todos nós podemos sentir medo. E provavelmente nós sentiremos em algum momento. Medo de estar desempregado, medo de não conseguir educar nossos filhos, medo de que nosso casamento possa fracassar, medo de uma doença, uma enfermidade terrível. Todos nós podemos sentir medo. Mas não precisamos ser dominados por ele. Essa é a diferença em sentir medo e ser dominado pelo medo. Elias fugiu não porque Deus mandou, mas porque o medo estava dominando Elias. O medo estava dominando as suas decisões. Por isso que ele fugiu de Jezebel. Talvez alguém esteja pensando que se eu fosse, né, se coloca aí no lugar, se eu fosse espiritual, eu não teria medo. Mas o medo não tem relação à vida espiritual de uma pessoa. O medo é uma sensação, é uma emoção natural, criada, né, para nós, para o ser humano, criada por Deus, como um mecanismo de proteção e de defesa. Quando nós sentimos medo, dá um exemplo bem simples e fácil, rápido. Estou caminhando num lugar, de repente eu senti medo de ir naquela viela porque está muito escura e eu estou sozinha. Esse medo é um ato de defesa para mim. Eu estou o quê? Me protegendo, é um mecanismo de proteção. Não, eu acho que eu não vou por ali não. Eu vou pela avenida que tem luz, tem carro, tem caminhão, tem ônibus passando, eu acho que é mais seguro para mim. Então o medo, queridos, é uma forma que nós temos, que Deus deu para nós, como um sistema, um mecanismo de defesa e de proteção. Sentir medo não é pecado e nem nos faz menos cristãos diante de Deus. Da mesma forma que você chora, que você ri, que você se alegra, que você sente medo. O problema é quando nós deixamos esse medo governar a nossa vida, governar o nosso coração, governar a nossa mente, nossas decisões e tomar o lugar da nossa fé. Aí sim nós precisamos nos preocupar, porque aí ela vai começar a tomar tudo aquilo que Deus tem para nós, vai começar a tomar este lugar. Vai começar a nos afastar de Deus, da comunhão de Deus. E automaticamente nós estaremos fragilizados pelo medo. E o que Deus deseja de nós é que nós levamos tudo a Ele em oração. Tudo, inclusive o nosso medo. Amém? Tudo. Se você leva a Deus a vida dos seus filhos, coloque também o medo que eles sentem. Porque os nossos filhos também têm medo, assim como nós temos. E nós precisamos orar, colocar nas mãos de Deus, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Para quando vir o dia difícil para eles, eles tenham coragem,
eles tenham ousadia para lidar com aquela situação difícil, assim como eu e você. Nossa segunda aplicação. O medo distorce nossa visão da realidade. 1 Reis 19:10 diz que Elias disse: sou o único que restou. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque no capítulo 18, Deus diz a Elias que havia 7.000 pessoas em Israel, cujos joelhos nunca se prostraram diante de Baal. Nunca. 7.000 pessoas. Então Elias não estava sozinho. O medo fez Elias enxergar uma realidade distorcida, que não existia. E muitas vezes acontece isso conosco também. Quando estamos dominados pelo medo, achamos que nós estamos sozinhos. Estamos caminhando sozinhos. Acreditamos que ninguém nos ama. Não sou amado pela pastora, não sou amado pelo pastor, não sou amado pelo meu irmão, não sou amado pela minha esposa, não sou amado pelos meus filhos, não sou amado por ninguém. E isso não é verdade. Pensamos que Deus nos abandonou. Imaginamos que tudo vai dar errado. Já conversou com alguém que tudo vai dar errado para essa pessoa? Nem sempre aquilo que pensamos, queridos, corresponde ao que realmente está acontecendo. Nem tudo. O medo fez Elias enxergar a situação que ele estava vivendo de uma maneira diferente da realidade de Deus. O medo dele, a visão dele é que ele estava sozinho. Mas a visão de Deus é que havia 7.000 homens ali, ou mulheres junto, orando, jejuando por Elias, que ainda não tinham dobrado os seus joelhos. E ele sentia então que estava sozinho, mas Deus mostrou que não. Que havia então 7.000 pessoas orando por ele, e que ele podia confiar nessas pessoas. O sentimento de solidão de Elias, ele era verdadeiro, queridos. Ele era verdadeiro, porque naquele momento ele estava ali sozinho mesmo. Mas a realidade era outra, espiritualmente falando. Você não está sozinho. Você não está sozinha, irmã. Deus é conosco. O Espírito Santo de Deus é conosco. Os anjos do Senhor é conosco. Nós não estamos sozinhos. E da mesma forma, nós podemos sentir que Deus nos abandonou. Quando nós passamos por dificuldades, por lutas, nós sentimos isso. Eu acho que Deus me abandonou. Porém, a realidade é outra. A Bíblia nos garante que Deus jamais irá nos abandonar. Jamais irá nos abandonar, porque Ele nos fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Então nós não estamos sozinhos. Se Ele fez essa promessa, é porque Ele está aqui conosco. Por isso que a nossa vida não pode ser guiada apenas pelos nossos sentimentos, pelo nosso achismo, mas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela precisa ter uma autoridade sobrenatural sobre as nossas vidas, do que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, do que as nossas atitudes. A palavra de Deus, ela tem que fazer a diferença na nossa vida. E quando a nossa visão está baseada nas circunstâncias, o medo cresce. Presta atenção, quando você
estiver passando por uma dificuldade, um medo, e que você reconhece que está com medo por algum motivo ou outro, presta atenção, quando a nossa visão está baseada nessa circunstância, como você vai ficar mais nervosa, mais angustiado, mais preocupado, mais com medo, mais nervoso. Agora, quando a nossa visão está firmada na palavra de Deus, a esperança renasce. Não importa a situação que nós estamos enfrentando. A nossa fé é maior do que as nossas lutas. Por isso que a nossa esperança, ela renasce. E automaticamente o medo vai embora. O medo vai embora. Foi isso que aconteceu com Elias, queridos. E isso precisa acontecer conosco também. Não permita ser dominado pelo medo. Não permita. Permita que a palavra de Deus te fortaleça, para que nesse momento difícil, você consiga forças de lá de Deus, de lá do céu, para você continuar a sua caminhada, a sua jornada. A nossa terceira aplicação. Deus fortalece os cansados e os envia novamente. 1 Reis 19:15 diz assim: volta pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Sabe o que é mais lindo dessa história, irmãos? É que Deus não repreendeu Elias. Deus cuida de Elias. Deus enviou anjos para cuidar de Elias. Deus enviou providências, providenciou comida, providenciou água para Elias. Deus permitiu que Elias descansasse por causa daquela luta, por causa daquele medo, por causa daquela circunstância. E só depois que Deus foi falar com ele. Só depois entregou uma nova missão a Elias. Precisamos aprender que Deus, Ele não descarta servos cansados, ou com medo, ou feridos, ou desanimados, ou tristes. O Senhor não descarta os seus servos dessa maneira. Ele restaura os seus filhos. E a ordem foi: volte para o deserto de Damasco. Damasco, queridos, era uma cidade, é uma cidade mais antiga do mundo. E ela está localizada hoje na atual Síria. E foi nesse mesmo caminho que Jesus teve um encontro marcante com Saulo. Foi nesse caminho que houve uma transformação maravilhosa na vida daquele homem. Um perseguidor dos cristãos, que muitas das vezes autorizou a morte de muitos deles. Depois desse encontro, ele tornou-se um homem pregador da palavra de Deus. Um homem temente a Deus. Um homem que amava a palavra de Deus. E que se tornou Paulo, o apóstolo Paulo, que todos nós ou já ouvimos falar ou conhecemos de alguma maneira ou outra, né? Para quem está sempre lendo a Bíblia, conhece mais sobre a história de Paulo. Então foi neste lugar que Deus manda Elias voltar. Foi para esse lugar: volte, Elias. E Deus não apenas, queridos, nos levanta das nossas fraquezas e tira todo o nosso medo, mas Ele também devolve a nossa força, a nossa coragem, a nossa alegria, a nossa esperança. Para quê, pastora? Para que nós possamos prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é ir para o céu, queridos.
O nosso alvo é Cristo. E o medo não pode nos desviar deste caminho, dessa trajetória, deste alvo. Porque você não está sozinho. Deus é contigo. Por onde quer que você ande, o Senhor estará com você. Ai, pastora, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Eu não sei. Mas o nosso Deus sabe. E Ele manda dizer para você que você não está sozinho. Que você não está sozinha. O medo, ele pode até interromper a nossa caminhada por um tempo. Mas é por um leve, pequeno tempo. Mas esse pequeno tempo que nós paramos, ele não cancela o chamado de Deus na nossa vida. Muitas vezes a pessoa se entristece por algum motivo ou outro. Ou dentro da igreja, ou fora da igreja. E acaba numa situação em que traz tristeza, né? Acha que não deve mais continuar e dá aquela parada. Mas Deus, queridos, Ele te traz novamente. Ele traz os seus filhos novamente para a sua casa. Porque qual é o pai, qual é a mãe que quer ver os filhos longe de casa? Não tem um pai ou uma mãe que ama, que zela, que cuida dos seus filhos, que queira que eles vão embora, que fique longe, que se afaste de nós. Assim é Deus conosco. Então, de uma maneira ou outra, Ele vai nos trazendo. E quando nós voltamos para o caminho do Senhor, quando nós voltamos para a presença dEle, a nossa vida ela é restaurada, ela é fortalecida. O Senhor, Ele tem um chamado para todos nós. E Ele não quer que nenhum de nós se perca pelo caminho. Sempre as portas do coração de Deus estarão abertas para nós, para retornarmos. E nós encontraremos os braços de Deus abertos para nos acolher, para cuidar de nós, para tirar as feridas, para curar aquelas feridas, para tirar aqueles espinhos. Deus é tão maravilhoso, queridos. Deus é tão bom, que antes dEle te enviar novamente, Ele irá tratar o seu medo, fortalecer a sua fé e renovar as suas forças. E o mais incrível de todos, o mais emocionante de todos, nos lembrar de quem Ele é. O Senhor é Deus. Lá, naquele dia, o povo todo reconheceu quem era Deus. O Deus dos profetas lá de Baal ou o Deus de Elias. E todo aquele povo reconheceu que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. E o Deus de Elias, que é verdadeiro, é o mesmo Deus que nós servimos nesta noite. Quando Deus falou com Elias, lá no Monte Sinai, Ele poderia ter usado o vento, Ele poderia ter usado o terremoto, Ele poderia ter usado o fogo para se manifestar a Elias. Mas Ele não o fez. Ele não usou de nenhuma dessas maneiras para chamar a atenção de Elias. Deus falou com Elias através de um sussurro. De um sussurro. Sabe o que é um sussurro? É você falar bem manso, bem suave, bem baixinho, tranquilo, sereno, transmitindo paz. Assim Deus falou com Elias. Como Deus é um pai amoroso, um pai carinhoso, gentil, educado, é assim que Ele nos trata. Não é brigando com a gente, é com sussurro.
com carinho, com amor. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele estava ali, né, escondidinho. O que você faz aqui, Elias? Talvez o lugar onde pensamos que era o fim para nós, essa luta que nós estamos enfrentando, essa batalha difícil, pode ser o lugar onde Deus irá iniciar um novo tempo, uma nova história, assim como Ele fez com Elias. Ali foi o lugar de Elias, para ele ter um novo tempo, para ele ter um novo recomeço, uma nova história. E Ele continua dizendo para nós nesta noite: filhos, levantam-se, ainda há um caminho a percorrer. O nosso caminho ainda não chegou no final. Pastora, qual é esse final que nós precisamos percorrer para chegar? Queridos, eu vou dizer a vocês: se eu morrer agora, é o meu final de vida, e eu irei me encontrar com o Senhor, assim como qualquer um de vocês. Se, por um acaso, Jesus voltar hoje, nessa noite, nós iremos também se encontrar com o Senhor lá no céu. Aí esse é o final para nós também. Será o final da nossa trajetória com Deus, né? A nossa trajetória para ser percorrida, ou a morte física, ou o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos estar o quê? Preparados, ou para um, ou para o outro, porque nós veremos a Deus. Por enquanto, a nossa trajetória continua. Amanhã, segunda-feira, você vai levantar cedo, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter que cuidar da sua casa, você vai ter as suas obrigações do dia a dia, não é verdade? A nossa trajetória continua até o grande dia do Senhor chegar, ou para nós individualmente, ou coletivamente para a igreja. Amém, queridos? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu sei que Deus conhece o seu coração, conhece as suas dificuldades, conhece as suas lutas, os seus problemas em casa, no serviço, na escola, não sei aonde. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu quero fazer um convite para você. Você que está passando por algo que tem trazido medo, circunstâncias difíceis, vem aqui à frente. Circunstâncias que você tem tido medo, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã depois. Aquela circunstância de que você depende de Deus, só Deus pode fazer algo por você. Aquela luta que você tem enfrentado lá no serviço, aquela perseguição que às vezes te causa medo. Será que eu vou ser mandado embora? E você não consegue nem trabalhar direito, porque esse medo está consumindo a sua fé, a sua esperança. Aquele medo de pegar a resposta do exame que você fez. Vou dar um testemunho rapidinho. O pastor Elias fez um exame semana passada, rapidinho saiu o resultado do exame dele. Eu falei, nossa, rapidinho, né? Saiu o exame, glória a Deus, tudo bem, tudo certo, tudo ok. Pastora Célia, na outra semana foi fazer exame, até agora, nada. Até agora, nada. E se eu falar para vocês, enquanto eu estava meditando, estudando, montando essa mensagem, Deus falou comigo, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Se a resposta do exame for ok, assim como foi do Elias,
Ok, para mim também. Se a resposta for, você vai ter que fazer algum tratamento, algum remedinho, ok também. Porque Deus é comigo. Eu não estou sozinha. O Senhor é comigo. Vocês não estão sozinhos. O Senhor é com vocês. Amém? O medo que está assolando a fé de vocês, o dia a dia, as lutas que vocês têm enfrentado, vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês. Amém? Deus é contigo. Você que está aí na cadeira e pode estender a sua mão. Nós vamos orar para esses irmãos, como igreja, como irmãos em Cristo. E nós vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Por um motivo ou outro, tem causado medo ao coração deles. E eles vão sair daqui de uma maneira diferente que entraram. Eles vão sair daqui com a certeza de que o medo não é o final para eles. O medo não é o final para eles. O medo muitas vezes é uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor, de buscarmos a Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez por mim, pelos meus irmãos. E nesta noite, ó Deus, assim como nós aprendemos que o Senhor é suficiente para nós, nós colocamos os nossos irmãos em tuas mãos. Este medo que tem assolado o coração dos nossos irmãos nesta noite, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor irá levar sobre si todo medo, toda angústia, toda fragilidade, toda falta de fé. Nós colocamos a Ti, ó Deus, na Tua presença, para que o Senhor traga renovo, traga, Senhor, esperança aos nossos irmãos. Senhor, nós não sabemos o que eles estão enfrentando neste momento, mas o Senhor o sabe, e o Senhor é com eles, porque a Tua palavra diz que o Senhor seria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor é com eles. Pai, aqueles que estão orando em busca de uma resposta, Deus, eu peço a Ti, traga, Senhor, um alívio ao coração desses seus filhos. Traga a resposta que eles estão buscando. Traga a cura, traga o renovo, traga a esperança. Tira, Senhor, todo esse medo, toda a tristeza, toda a angústia que tem afligido o coração dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós, a Tua igreja, abençoamos a vida dos nossos irmãos e declaramos que eles sejam fortes, que eles sejam corajosos para enfrentar aquilo que o amanhã os esperam, mas que eles tenham a certeza, a convicção de que o Senhor é com eles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Voltem com a certeza de que Deus é com vocês. Amém. E hoje é o Dia dos Pais. Quero convidar os pais, todos os pais que venham aqui à frente. Nós preparamos uma lembrancinha para vocês. Papais também que estão tocando, pode parar um pouquinho, pode descer lá junto. Quero pedir para a Samanta depois preparar aquela foto linda, maravilhosa. Já está preparada. Irmãos, venham todos aqui à frente, ó, por favor. Você que é papai. Depois nós vamos ajuntar um pouquinho, tá bom? Para poder sair todos na foto, mas por enquanto fiquem aqui. Ah, já vai juntar? Então pode vir, vem. Os papais ajuntem um pouquinho, quem está faltando vem. Papai Tiago.
Pode descer ali, ou pode ficar até aqui, tia, ó. Vem aqui, ó. E eu vou sair, porque senão eu vou ficar na foto. Olha quantos pais, que bênção que nós temos na igreja. Que alegria. Não sai não, fica aqui. Nós vamos orar e abençoar a vida de vocês. Como eu disse, né, não é fácil, né? Assim como para uma mãe, para um pai também não é fácil. Ter que trabalhar, ter que sustentar seus filhos, a sua casa, tantas obrigações que vocês têm. Mas o Senhor é com vocês, fortalecendo, dando graça, dando sabedoria. Eu costumo dizer que a sabedoria não é só para nós mulheres, não. Para os homens também, não é? Então que Deus dê graça, sabedoria a vocês, para que vocês eduquem os seus filhos através da palavra do Senhor. Que você possa deixar um legado ao coração, à vida dos seus filhos, através da palavra do Senhor. Porque só ela, irmãos, viu, pais? Só ela é que vai fazer do seu filho, da sua filha, um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, pela vida, Senhor, de cada pai que está aqui nesta noite. Que a tua graça, a tua bondade, o teu amor inunda o coração desses homens. Deus, fortaleça cada um deles, dê sabedoria, dê graça, supre, Senhor, as necessidades dos pais nesta noite. Supre, Senhor, aquelas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Senhor, nós oramos, abençoamos e agradecemos, ó Pai, pela vida, Senhor, de cada pai que está aqui na frente nesta noite. Que a tua graça, que a tua presença, que o teu amor seja com cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Igreja, Deus abençoe. Uma semana de vitória para todos nós. E que a graça do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Deus abençoe a todos.